O ano era 1695, século 17. O Brasil ainda estava longe de ser uma república. E na região que hoje compreende o município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, acontecia o fato que entraria para a história como símbolo de luta da população negra contra o racismo e contra a escravidão. É que no dia 20 de novembro de 1695, o homem conhecido como Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi assassinado pelos soldados da tropa portuguesa. O Zumbi é um grande símbolo dessa luta toda, né? Ele reorganiza o Quilombo de Palmares, que já existia antes dele. Quando ele chega já tinha lá uma liderança, que era o Gangazumba. Ele militariza aquela população para lutar contra as invasões, digamos assim, as invasões coloniais naquele espaço territorial. Então o Zumbi acaba virando para um movimento negro, de um modo geral, não só aqui no Brasil, né, mas ele é conhecido em outros países também, sobretudo os países aqui da América Central e até dos Estados Unidos, como um símbolo dessa grande luta da população negra contra as formas de exploração. Naquele contexto era a exploração escravista, né? Hoje, 300 anos depois, a luta de Zumbi e dos habitantes do Quilombo dos Palmares é comemorada no dia 20 de novembro, oficializado como o Dia da Consciência Negra no Brasil. Uma data de reflexão sobre a desigualdade, a intolerância e o preconceito ainda existentes na sociedade brasileira no contexto racial. Mas, para algumas pessoas, ainda é difícil definir a importância desta data. Mas eu sei pouca coisa, eu acho que é a liberdade, né? É a conscientização, né? Dia da Consciência Negra, né? O que você sabe sobre a consciência negra? É uma data muito importante para nós, né, que somos negros também, né? Eu sei que nós não estamos em feriado e que somos a cidade mais negra do país. Apesar da data ter sido instituída por lei desde 2011, menos de 20% dos municípios brasileiros a decretaram como feriado. Salvador, por exemplo, ainda não inseriu o Dia da Consciência Negra no calendário dos feriados municipais. Para Wilson Matos, professor da UNEB e membro fundador da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, apesar de ainda existir muitas barreiras no processo de construção da igualdade racial, as conquistas precisam ser ponderadas. Eu sou otimista na minha avaliação, né, nas perspectivas, tanto na minha avaliação histórica quanto nas perspectivas. Eu acho que nós avançamos, pelo menos, sei lá, desde a abolição para cá, nós avançamos no sentido digamos assim, da diminuição da discriminação racial. Ainda não chegamos aos patamares da igualdade, de fato, né? Mas nós avançamos em relação a algumas políticas, em relação às condições de vida. Eu acho que tem um marco significativo desse avanço, que é o marco contemporâneo, que são as políticas de ação afirmativa, sobretudo essa modalidade de cotas para o ensino superior, que nós temos assistido um grande número de estudantes negros, homens e mulheres, adentrando as universidades. Isso é muito bom, porque nós sabemos que, infelizmente, eu digo, né, no Brasil, acho que é uma das únicas formas de você promover uma ascensão econômico-social, tanto individual quanto familiar, é ingressando no ensino superior, né? É se profissionalizando, etc., depois entrando no mercado de trabalho em condições mais competitivas, em termos de salário, em termos de condições de trabalho, etc. e tal. A Constituição Federal de 1988 é um grande exemplo dos reflexos da luta dos movimentos negros pela igualdade racial. Desde então, os debates em torno das ações afirmativas foram aquecidos entre legisladores e lideranças sociais. O Estado brasileiro, aos poucos, vai assumindo o fato de que a sociedade brasileira é racista. E o Estado se assume como racista, né? Quer dizer, o Estado é um dos veiculadores, as instituições do Estado são, digamos assim, perpetuadoras, de um certo modo, de um tipo de discriminação que nós chamamos de discriminação institucional, né? Presente nas instituições, não só a discriminação pessoal, mas a discriminação institucional, né? Então o Estado aos poucos vai assumindo essa perspectiva de que ele é um agente da discriminação e ele mesmo, né, através evidentemente de seus governantes, das pressões dos movimentos sociais, dos movimentos negros, etc., começa a incorporar na legislação, evidentemente, e nas políticas públicas, a ideia de que cabe ao Estado também a promoção da igualdade racial. A igualdade em todos os sentidos, mas no que diz respeito à discriminação racial, a promoção da igualdade racial. Quem sofreu na pele
conta com indignação a face cruel da herança do regime de escravidão. Uma vez na casa com um patrão meu, a gente saímos, fomos para o clube, aí quando chegou lá mandaram eu sair do clube da piscina porque eu era negra e era doméstica. Aí mandaram meu patrão que botou de volta na piscina. Isso aí que eu achei errado também. Tantas coisas que eu já presenciei, até mesmo comigo mesmo, muitas vezes. Dona Maria integra a metade da população brasileira que se autodeclara de cor preta ou parda. Estudos apontam que essa parcela dos brasileiros é a mais atingida pelos frutos da desigualdade social. Segundo o último censo do IBGE, aqui em Salvador, o bairro de Pernambués é o que concentra o maior número de pessoas negras, mais de 53 mil pessoas, ultrapassando o tradicional bairro da Liberdade, até então conhecido como o mais negro do Brasil. Logo depois de Pernambués, vem Itapuã, Brotas, Paripe e Fazenda Grande do Retiro. Bairros marcados por habitações precárias, saneamento básico deficiente e pelos baixos índices de escolaridade. Já nesta região da cidade, que compreende bairros como Pituba e Itaigara, a quantidade da população autodeclarada preta ou parda é bem menor. Segundo o mapeamento do governo federal, aqui, em média, a população negra não passa dos 35%. Isso prova que isso aqui é uma área mais nobre, né? Então o poder aquisitivo ainda está mais forte na mão dos brancos. É uma realidade, não tem jeito. Porque o custo de vida é maior, a condição de moradia aqui é bem mais cara. Embora nós tenhamos avançado, ainda é uma permanência significativa. Você mesmo disse. Qualquer indicador econômico-social, se você isolar, né, e desagregar por raça, a gente vai perceber que as piores condições ainda são experimentadas pelas populações negras, né? Em termos de condições básicas de sobrevivência, em termos de remuneração salarial, enfim. Qualquer indicador que a gente desagregar por raça, a gente vai perceber essa diferença. Por isso, a cada ano, um número maior de atividades em torno de reflexões sobre a população afro-brasileira são realizadas em todo o país durante o mês de novembro, oficializado pelo governo federal como Novembro Negro.